Então vamos lá, galera. Vou compartilhar a tela aqui. Cadê? Ué, sumiu? Ah, tá aqui. Deixa eu abrir no PowerPoint aqui. Estão vendo aí? Estão vendo a tela aí, gente? Beleza. Então, a nossa intenção desse trimestre agora, né? É falar um conteúdo novo, um conteúdo bastante interessante, né? Que é falar sobre os projetos de sistema de controle, né? Tem algumas coisas que eu ainda não sei se o Carlos Magno, a aula de controle dele cita, né? Mas a percepção que eu tenho dos anos anteriores, né? Que a gente precisa falar sobre isso aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre projetos de sistema de controle. Vamos fazer um projeto, né? É só tentar ver se a gente consegue fazer tanto na parte de função de transferência como na equação de estados. E da próxima vez a gente falar sobre sistemas digitalizados, né, discretos. Digitalizar sistemas de controle, fazer o sistema de controle digitalizado. Falar sobre como que qual a diferença de sistemas digitalizados e controle. Né? Então, o que é o projeto de sistema de controle? Na construção de sistema de controle, sabemos que uma modificação adequada. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Minha caneta. Na construção de sistemas de. Nossa, caneta hidrográfica. Na construção de um sistema de controle, sabemos que uma modificação adequada na dinâmica da planta pode ser uma maneira simples de atender às especificações de desempenho. Isto, no entanto, pode não ser, em muitas situações práticas, porque a planta pode ser fixa e não ser passível de modificações. Nesses casos, né, devemos ajustar outros parâmetros que não aqueles fixa da planta. Então, na verdade, aqui é o seguinte: a planta ela não atende uma determinada especificação, ou seja, ela não tem uma performance adequada, né, de overshoot, de tempo de subida, tempo, né, de, de, de erro de regime, né, às vezes não atende a certas especificações, e aí, nesse caso, a gente coloca sempre um controlador para fazer esse controle. Eu não sei aí, pessoal do quarto ano, deixa eu ver se eu posso contar aqui. A Beatriz está aí, Beatriz? Beatriz, você está aí? O Carlos Magno ele está em que parte da matéria com vocês agora? Mas estabilidade. Você já viu o Utilocos? Já estudaram o Utilocos? Não lembra? Pô, não é possível. Se você estudou o Utilocos, você vai saber que é estudou o Utilocos. Não estudaram o Utilocos ainda? O que vocês estudaram de prova no mês passado? Ou trabalho, sei lá, o que vocês fizeram? O que vocês estudaram? Pergunta para você, Beatriz. O que vocês estudaram no mês passado? O que vocês fizeram de trabalho, prova, sei lá? Qual foi a avaliação? O que vocês deram na avaliação?
Mas estabilidade com o quê? Ruth-Hurwitz? O que você estudou de estabilidade? Nikes? Resposta de frequência? Ruth-Locus? O que você estudou de estabilidade? Não vai. Só isso mesmo, Beatriz? Tá bom. Então, eu vou falar sobre algumas coisas que o Carlos Magno já falou. Pelo que eu estou vendo aí, parece que ele tá com algumas coisas aí, não é estabilidade relativa. Tá bom, vamos ver. Vamos dar sequência aqui, vamos ver o que vocês viram ou não. Então, o problema do projeto, portanto, torna-se aquele de melhorar o desempenho do sistema por meio de inclusão de compensador. Pelo que a Beatriz falou aí, então vocês já estudaram a questão do desempenho. Né? Vocês já estudaram aí a questão do desempenho que você falou aí, análise de regime transitório. Então, isso é análise de desempenho, né? Somente na parte transitória. O projeto, pelo método do lugar da raiz, em função da transferência, né? Da função da transferência, é um dos métodos que a gente utiliza para fazer essa estabilidade. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês e vou fazer uma revisão de algumas partes aqui. Eu não sei exatamente pelo que a Beatriz falou aí, né? Tem umas coisas que também nebulosas é a questão da que eles estão estudando. Mas não tem jeito de eu não falar sobre a lugar das raízes se não tem como não fazer isso através do lugar das raízes, tá? Vai ficar difícil. Então, o projeto do método do lugar das raízes baseia na modificação do lugar das raízes, né, do sistema. Está escrito aqui. Por meio do acréscimo de polos e zeros, né, acréscimo de polos e zeros, a função de transferência da malha aberta do sistema, forçando o lugar das raízes passar pelos pontos de malha fechada desejado no plano S. Então, o objetivo aqui é tentar fazer a mudança do seu root locus, né, de um root locus, né, de um determinado sistema de malha aberta, para que ele atenda certos critérios de desempenho no plano S. Tá? Então, aqui nós estamos falando, vamos falar só um pouquinho sobre a revisão, vou fazer uma revisão. Eu tenho uma apostila sobre root locus aqui, né, que é essa controle 4 aqui, eu vou dar uma passada nela aqui, só para fazer uma revisãozinha. Então, aqui essa é a controle 9 que eu estou fazendo agora. Ela está é uma apostila nova que eu estou criando. Então, no controle 4, está lá na nuvem, né? Quem já acessou lá, tem acesso a essa apostila. Eu tenho aqui duas apostilas que são importantes agora para a gente, que são as de controle. Deixa eu pegar aqui. Essa apostila 4, que fala sobre root locus. Né? Deixa eu dar uma passadinha nela aqui, só para dar uma passada. Na verdade, quem é responsável por essa matéria aqui é o Carlos Magno. Mas como eu estou vendo que a Beatriz aí está falando aí que impressão de intimidade que não estudou isso ainda, né? Sei lá, não se estudou ou não. Não deu para entender direito. A apostila 5 também é uma apostila importante, mas pelo que eu entendi dela aí, ela também está falando que já estudou, que é a especificação de resposta transitória de sistema de segunda ordem, que é o critério de desempenho. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu preciso tanto dessa 4 aqui, que é o root locus, porque ela vai ser a ferramenta que eu vou usar para melhorar o desempenho da resposta transitória. O que eu falo de resposta transitória? Nós temos aqui essa onda, que é uma resposta, uma referência. No caso aqui, eu estou com uma referência aqui em 1, né? Essa referência em 1 aqui, né? Que seja a nossa referência.
E aí o nosso sistema ele tem alguns parâmetros que são importantes, que são o overshoot, o tempo de subida, o tempo de pico, né? Qual o tempo que ele vai levar para chegar ao pico, e o tempo de acomodação aqui, né? Quanto tempo ele se acomoda. E também, obviamente, o tempo e o erro de regime. Também é outro item importante. Então, quando a gente fala critério de desempenho, é sempre tentando melhorar algum item desse, ou dois itens desse, ou todos os itens desse, né? Então, a nossa intenção é fazer um projeto para que a planta, né, seja estável ou não, né? Se ela não é estável, fazer ela ficar estável e, além disso, melhorar o seu desempenho. Em questão de overshoot, tempo de subida, tempo de pico e tempo de acomodação. Tá? Esse você estudou, né, Beatriz? Só confirma para mim. Análise de regime transitório. Beatriz? Sim, se você estudou. Então, na verdade, você viu. E aí, para isso aqui acontecer, eu preciso de da apostila do Ruth Locus. Tá certo? Eu preciso do Ruth Locus, que é isso aqui. Não sei se você já chegou a estudar, mas a gente precisa desse conhecimento aqui. Os Locus são esses gráficos aqui. Você já viu esses gráficos? É Beatriz. Beatriz, eu estou perguntando para você, porque a única que eu sei que está aí é você. No quarto ano eu não estou vendo ninguém aí. Hã? Porque eu não estou vendo ninguém. Ninguém responde. A Matheus Amaral não responde, o Igor demora a responder. O Natan está aí? Natan? Beleza. Isso aí, você já viu, Natan? Viu? Os Locus? Não me lembro, hein? Tá bom. Vamos ver aqui. Na verdade, se teu nome não lembra aí, é o Carlos Magno que tinha que dar essa aula, tá? Mas eu vou passar o Outlocks aqui com vocês, obviamente de uma forma mais superficial que o Carlos Magno deve dar na aula para vocês, mas de forma tal que a gente consiga ter uma noção aí. Então, na verdade, a gente vai pegar algumas regras que vai falar sobre da construção do lugar da raiz, que a gente chama de root locks, tá certo? E a gente vai tentar usar isso aí no projeto. Então, vai ter que ser um negócio bem ágil para a gente poder ser o mais rápido possível. Então, o que é o lugar das raízes, né? O objetivo aqui sempre é arrumar um jeito de controlar esses caras aqui, né? Então, você tem uma planta e você precisa fazer o controle disso aí, tá certo? Então, existem comandos que a gente faz. Com a LR. O que é LR? Lugar das raízes, professor. Já vejo. Professor, o Com Luan a tá pedindo pra LR. você aceitar ele na aula aí. Parece que ele não tá Tem? conseguindo entrar, não. O Luan Tem? tá tentando Não? entrar. É. Beleza. Muito obrigado, professor. Nada, tranquilo. Então, eu vou fazer isso aqui, então. Vou fazer uma aula com vocês de lugares de raízes, o que eu não era a minha intenção, né? Já que o pessoal do quarto ano não está ainda tá no terceira BI estudando isso aí. Então, na verdade, vai ter uma simultaneidade de algumas coisas, mas só que eu vou entrar um pouco mais, talvez menos fundo que o Carlos Magno. O Carlos Magno deve ser a matéria do BI dele, então. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto e tentar ser o mais objetivo possível para vocês entenderem o que é isso. O que é o lugar das raízes, né? O lugar das raízes é uma função, né? É um gráfico, né? Em que a gente consegue verificar a estabilidade de um sistema em que a gente chama de malha aberta, né? Ou seja, quando a gente fala malha aberta, a gente pega o controlador e a planta. E a multiplicação desses dois caras me gera um gráfico, onde esse gráfico determina onde vão ficar os polos do sistema em malha fechada. Tá?
Então, quando você tem uma malha fechada, você tem essa função aqui, né, que é o GS, que é não botei aqui a letra, mas o GC, que é o controlador, né, tem esse cara aqui, né, que aqui eu esqueci de botar o C índice C, tá, mas é GC. Aqui você tem a planta, né, a planta, que você quer melhorar a performance. E isso aqui normalmente é o feedback do instrumento. Muitas vezes isso aqui é igual a 1, né? Porque isso aqui às vezes é o feedback do instrumento. Então, normalmente, isso aqui, o H, supondo H igual a 1, né? A gente tem isso aqui, o GS. Vou pegar esse cara aqui, o GC, GP, né? Ou seja, a multiplicação do controlador pela planta, a gente fala que esse sistema aqui é o sistema em malha aberta. Ou seja, é o controlador vezes a planta. Quando a gente tem 1 mais essa função aqui, né? Ou seja, essa função total aqui, a gente diz que ela está em malha fechada. Então, essa equação aqui é a equação desse diagrama de blocos, que isso aí vocês já estudaram, né? Diagrama de blocos, que é um sistema em malha fechada. Ou seja, eu estou pegando uma referência, estou pegando um feedback, ou seja, o feedback está por baixo aqui, né? Essa parte baixa aqui, eu pego o feedback. Então, estou pegando o feedback da saída e me realimentando para a entrada aqui. Está realimentando para a entrada. E eu estou fazendo controle, né, desse processo ou dessa planta. Né? Esse é o controle desse processo aqui. Tá certo? Então, eu fechei a malha aqui. Só que existem ferramentas que vocês já estudaram, que é o tal Roots, né? O Roots, o que ele fez? Ele verifica estabilidade. O Rootlocus, ele não só verifica estabilidade, como também faz com que você possa melhorar o desempenho. Essa é a intenção desse ABI. Talvez o Carlos Magno só vai chegar com vocês a utilizar o Rootlocus para você verificar uma estabilidade. Tá certo? Mas nesse caso, a gente vai usar aqui também como melhoria de sistema de desempenho. Tá? Que eu já mostraria para vocês hoje se vocês soubessem sobre o Rootlocus. Mas a intenção é justamente verificar, fazer a definição do Rootlocus para vocês aqui. Tá certo? Eu vou fazer um exemplo aqui, mais motivacional para o pessoal do 4º ano, para eles tentar entender o que é um Rootlocus, tá certo? Quando você tem uma planta, vamos supor que você tem uma planta que ela seja instável. Então, quando você fala uma planta instável, vamos supor uma planta 1 sobre S menos 1, né? Então, se eu fizesse assim, ó, pegasse uma planta, H de S, igual a TF, né? Deixa eu botar a planta aqui para vocês. 1, o denominador vai ficar com 1 e o numerador vai ficar com 1 menos 1. Então, você vai ver aqui, o Beatriz, você tá vendo aqui o que eu estou mostrando aqui para você? Natan, vamos lá, Natan. Vamos pegar o Natan um pouquinho. Natan, tá vendo a planta aí? Essa planta aí, se você observar, ela é instável. Concorda? Certo? O polo está no lado direito. Concorda, Natan? Concorda? Pessoal do 4º ano, eu vou ter que pegar vocês, porque vocês não estudaram então. Então vocês vão ter que. Eu vou bater um bate-bola com vocês mais forte, tá bom? Tá bom? Daniel Camilo tá aí? Daniel Camilo? Cara, o pessoal do 4º ano. Daniel Camilo, Matheus Amaral e Igor. Alguém tá aí? Alô? Brincadeira, velho. Tá bom. Ô, Natan, entendeu aí, Natan? H de S é 1 sobre S menos 1. Se eu gerar uma função step desse sinal aqui, né, eu vou gerar um sinal step desse cara aqui. Eu posso chegar aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se eu como a sintaxe do comando aqui. Peraí.
sintaxe do comando step. Help step. Tá. Se eu chegar aqui agora, eu diria a função HDS, né? Vamos lá, o HDS. Essa função, tá. Agora eu vou jogar um step nele. Ele está calculando, né? BIOS aqui, ó. Ocupado. Acabou de calcular. Agora eu vou tentar plotar ele aqui. Deixa eu só ver o workspace dele aqui, ó. Home. Layout workspace. O HDS está aqui. Deixa eu só ver quanto ficou o código. Dá um plot no HDS aqui. Não, plot HDS. Cento e dez pontos. Por que 110 pontos? Se eu der um plot aqui nesse Y, a gente vai ver que o gráfico... Aqui, ó. O que aconteceu com o gráfico? Ó. Você está observando aqui, o gráfico ficou instável. Ele tendeu para infinito, porque o polo está no seu plano lateral direito. Então, meu sistema ele é instável. Quando eu joguei um degrau, ele instabilizou. Tá vendo que ele está instável. Se eu tivesse uma outra função de transferência, vamos supor que minha função de transferência agora fosse positiva aqui, ó. Aí se fosse estável, ó lá, o sistema é estável. Vou fazer a mesma coisa. E mando plotar? Plotou. Botei Y também. Você vai ver que ela ficou estável. Ela estabilizou na referência, que a gente chama de 1. Tá certo? Então, para um sistema estável, isso aqui estabiliza rapidamente. Para um sistema instável, né, como o -1, né? Olha lá, vou colocar o -1 agora. Está muito rápido, Natan. Está muito rápido? Não, beleza. Então, você concorda comigo que essa função... Tá dando para ver o 1 sobre S-1 aí, Natan? Beleza. Então, você está vendo que é 1 sobre S-1. E aí você fala assim, Natan, eu tenho uma planta que é 1 sobre S-1. E eu tenho que controlar essa planta. Só que você viu aí que eu plotando a planta diretamente, ela vai para o infinito. Né? E eu tenho que arrumar um jeito de controlar essa planta. Tá certo? Então, meu objetivo é controlar essa planta. Então, o root locus é uma ferramenta que a gente pode utilizar para tentar fazer isso aí. Então, eu vou perguntar agora para o quinto ano como que eles fariam para controlar esse cara aí, pensando na ferramenta como root locus. Eu vou perguntar para o Iago. Iago, o que você faria aí para tentar controlar essa planta? Se você é um engenheiro e precisa controlar essa planta aí. Essa é a planta que eu tenho para te dar. Eu preciso fazer o controle dela e, se possível, melhorar o desempenho. Mas vamos falar só a nível de controle. Vamos falar só a nível de estabilidade. Eu preciso estabilizar essa planta. Como que você faria, como engenheiro, você faria para nos ajudar? Iago, tá No aí, Iago? caso, com essa função de 1 sobre S-1?
Isso. Eu preciso fazer isso. Então, você tem todas as ferramentas possíveis, só que essa planta aí é uma válvula que eu não tenho como mudar ela. A planta dela é essa aí, e eu vou ter que usar essa válvula. É a única válvula que eu tenho. Só que eu não posso trabalhar com essa válvula. Você viu essa válvula, quando eu liguei ela, ela foi lá para destruir a válvula, abriu o bico. Eu não posso deixar ela sozinha, porque ela sozinha ela vai, satura, ela explode, ela Bom, descontrola, ela vai para o infinito. Fala. bom, até onde eu entendo de para controle assim, poderia ser um PID pra colocar nela? Algo do Sim, tipo? você poderia ter usado um PID, mas eu estou querendo pensar no. Eu falei para você, eu estou precisando pensar no Root Locus. Porque o PID você vai ficar chutando, como é que você vai fazer para achar isso, entendeu? Essa planta vai infinito, se você ligar ela, já vai para o infinito. Aí você vai usar os métodos de controle aí, Zig Nixon, aí você não vai conseguir. Como é que você vai fazer, né? Você vai ficar tentando, né? Como é que você vai conseguir, né? Vai ficar complicado, né? Então, como é que você. Qual a sua ideia aí? Você já estudou Root Locus, correto? Por isso eu estou perguntando isso para você. Pensando no Root Locus, o que você poderia fazer? Lucas, você tem alguma sugestão para ajudar o Iago aí? Na verdade, essa planta aí, ela tem polos e zeros, né? Ou não? Como é que ela só tem o quê? Ela só tem polos, zeros, polos. O que ela tem? Ela tem polo. Só tem polo, né? Tornaria meu positivo. Você vai mexer, então, você vai destruir a válvula, abrir a válvula, e vai mexer em alguma coisa dentro da válvula que vai fazer ela ficar positiva. Como que você vai fazer isso, Luan? Por exemplo, Você não pensando pode assim, mexer na válvula. não pode mexer na válvula? Não, a válvula, eu comprei a válvula, estou com ela na minha mão. O que eu vou fazer com ela? Então, por exemplo, Como é que ela liga? se o sinal, por exemplo, se o meu sinal para eu saber que meu sistema está instável ou estável, se o sinal que eu recebo ele é zero e eu quiser mudar esse sinal para um, teoricamente eu poderia estar atrelando isso à alteração do meu denominador? Como é que você faria isso? Eu posso colocar alguma, Hum. alguma constante que multiplique ele? Fala o que eu faço. Fala para eu. Bota uma constante aqui, você quer bote multiplica isso aí por 10? É isso que você está querendo? Adicionar uma outra válvula? Nossa senhora, eu vou piorar mais. Outra válvula igual? O que você vai fazer? Então eu compro outra válvula dessa aí e faço igual? Outra FT. Então tá bom, faz isso. Eu não sei que válvula que você está falando que tem outra FT. Mas qual é a FT dessa válvula? Presta atenção, gente. Nós estamos falando de controle, tá certo? Eu não. Tá. O que o Lucas está falando aí? Olha o que o Lucas está falando. Ele está colocando um zero em S menos um e um polo em S mais um. A ideia do Lucas é super lógica. Não é, na verdade, uma válvula, não, tá, Lucas? Você vai botar um controlador. Você vai botar uma função, vai botar um PID aí, vai botar um controle. Você vai botar alguma coisa, um PLC para controlar essa válvula. Você vai botar um PLC para controlar essa válvula. Só que você está dizendo o seguinte: dentro desse PLC existe uma função de transferência. Essa função de transferência é S menos um, S mais um. Tá certo? Então você está colocando uma malha fechada, S menos um, S mais um. Então agora a gente vai para o Simulink e vamos fazer isso que o Lucas falou. E vamos ver se vai controlar. Ok? Ô, Luan, acho que uma ideia do Lucas é mais ou menos igual a sua, né, Luan? Você queria cancelar o S menos um, é isso? Sim, é bem parecido. Entendeu? Entendi. Natan e Beatriz, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Onde eu quero chegar? A gente vai abrir o Simulink agora. Natan? Beleza. Natan, você já estudou, já usaram o Simulink, não? Beleza. Então vamos usar o Simulink lá e vamos ver. Então, nós temos uma planta, nós vamos colocar essa planta lá e nós vamos colocar esse controlador que o nosso amigo Lucas, com uma certa lógica, que eu não uma certa lógica, o Lucas citou ali, que é bastante interessante. Então, nós vamos abrir um novo aqui, ó, novo modelo.
O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, Beatriz e Natan, e até porque eu sou do quinto ano que eu estou vendo que dá para eles entenderem alguma coisa que acho que ficou pendente. É que eu tenho uma planta, né? Ou seja, eu tenho um processo, eu tenho uma válvula, eu tenho uma válvula pneumática, eu tenho um cilindro, eu tenho qualquer coisa que eu preciso controlar. E eu tenho a função de transferência dessa planta. E a minha função de transferência, eu vou colocar aqui, para ficar mais claro. Ó. Vamos abrir um novo aqui, um novo modelo. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos abrir a biblioteca, né? E vamos pegar aqui uma função de transferência que é nossa. Essa aqui. Vamos usar a biblioteca aqui. Vou pegar essa função de transferência e vou jogar aqui. E vou colocar a minha planta aqui. Minha planta é -1. Tá? Ó. Então, aqui nós colocamos a minha planta. A minha planta está aí. Ok? Então, o Lucas, ele primeiro, tá? Primeiro o Lucas falou o seguinte. Arley, eu vou colocar aqui um outro cara multiplicado por ele. E eu vou fazer o que o Lucas pediu, porque aqui não está aqui para negar o Lucas. O que o Lucas pede, eu atendo. Então, ele falou o seguinte, ele vai colocar um sistema para cancelar aquele zero e deixar o polo aqui. Tá certo? E aí ele tenta fazer essa multiplicação aqui. E aí vamos jogar um degrau aqui, ó. Vou pegar o degrau. Degrau, degrau, degrau. Cadê você, degrau? Peguei um degrau. Joguei aqui. E vou jogar um osciloscópio aqui para a gente poder ver o sinal de saída. Scope. Scope. Aqui eu vou colocar 2 eixos. Para pegar também a referência aqui. Ok? Então, o que o Lucas falou? Ele falou o seguinte, ó, eu vou pegar o S-1, vou cancelar com esse cara e vou ficar com S+1. E joguei um step. Então, vamos ver, né, Lucas? Vamos ver se vai funcionar, Lucas. Vamos ver se isso vai funcionar, né, Lucas? Vamos ver, Lucas. Não conta a vitória antes do tempo, não, velho. Então, o que o Lucas fez foi justamente isso, ó. Ele, teoricamente, ele conseguiu controlar. Olha lá. Ele colocou um polo, ele colocou um sistema, né, que tal que ele fizesse isso aqui, né? Ele colocou cancelou o polo que está no semplão lateral direito, e depois ele fez o S+1, botou um polo em S+1. Teoricamente, o que o Lucas fez está correto, mas na prática isso não funciona. Desculpa, Lucas, não funciona. Por quê? Por que não funciona? Não funciona porque esse S-1, e eu consegui criar um sistema que consiga colocar alguma coisa em S-1, exatamente em S-1, é impossível. Ou seja, eu colocar alguma coisa na prática, criar um circuito eletrônico que consiga exatamente ter nesse ponto aqui em S-1. Então, vou colocar agora aqui, Lucas,
só para você entender o que eu estou falando, um valor bem baixo, tá? Porém, um pouco diferente. Ó, desses dois caras. E vamos ver qual vai ser a resposta. Olha lá. Ele fugiu da escala aqui. Olha o que está acontecendo com o sinal. Vou botar agora. Não sei se está dando para você ver o que está acontecendo com o sinal. Ele está indo para o menos infinito aqui, ó. Tá vendo aqui? Está indo para o menos infinito. E você vai ver que eu não alterei muito o valor. Só para você ficar bem claro aqui, ó. Se você não consegue na prática fazer um polo exatamente igual a esse. É como se você pegasse os dois irmãos gêmeos, eles não vão ser exatamente iguais. Eles vão ter algum valor, alguma coisa diferente. Você não consegue fazer isso. Então, na prática, isso que o Lucas falou tem lógica teórica, mas na prática isso não funciona. Não funciona. Tá certo, Lucas? Entendeu, né? Então, a dessa intenção aqui é tentar... minha intenção aqui é mostrar para vocês que tem uma forma de fazer isso utilizando o root locus. Tá? Usando o root locus. Observe que eu tenho um polo em S-1. Tá certo? E pela teoria do root locus, que eu não vou entrar agora no mérito, tá? Com a Natan e Beatriz. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. O que vai acontecer? O que eu vou fazer, eu tenho um polo em S-1. Tá certo? Se eu colocar um outro polo em S, por exemplo, em S+2, ou em S+3, eu vou puxar o meu root locus para o lado esquerdo. O lado esquerdo, o semplão lateral direito. Então, eu vou fazer isso aqui, Natan, com motivação para você, Natan e Beatriz, mas você vai entender mais tarde o que significa isso. Eu vou pegar um sistema em malha aberta, que vai ser o seguinte. Vou estar chamando de GC, que é o nosso controlador. Ele vai ser o seguinte. Vai ser um TF, né, a função de transferência, e eu vou colocar esse polo em S+3, por exemplo. Vamos botar em S+3. Então, agora eu tenho uma planta que está em 1 sobre S-1 e eu tenho um controlador que está em S+3. Tá certo? E eu vou fechar uma malha, coisa que nós não fizemos aqui, tá, Lucas? Nós não fechamos malha aqui. Você vê que nós multiplicamos 2 blocos e não fechamos malha nenhuma. Então, esse sistema aqui não está em malha aberta. Não fechamos malha. Mas o meu sistema, eu vou fechar malha, tá? Porque você falou para fazer multiplicação, deu até certo, mas, como eu falei para você, vai para o infinito isso aqui. Só que eu vou fechar malha. E quando a gente faz o root locus, só para você entender, Natan e Beatriz, a gente faz o root locus baseando no sistema de malha aberta. O que é o sistema de malha aberta? É multiplicando o GC e o HDS. Ou seja, multiplicando o controlador e a planta. Isso a gente chama de sistema de malha aberta. O que, na verdade, o Lucas fez aqui é um sistema em malha aberta. Que eu peguei um controlador e a planta e não fechei malha, só multipliquei os dois. Isso a gente chama de malha aberta. Então, quando eu faço a multiplicação dos dois e gero um root locus, ou seja, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou gerar o root locus, que é um comando, esse comando aqui é o root locus no MATLAB, eu vou multiplicar o GC vezes o HS. E vou tirar só o root locus dele. O root locus desse cara, o que é? Só para você entender o que é root locus, o Natan e Beatriz.
Root locus é esse traçado. Você vai ver aqui que tem um polo e -1 aqui, ó. Aquele polo -1 está aqui, ó. E aquele polo que eu coloquei no controlador ficou em -3. E toda essa região aqui, toda essa região, ela representa o que a gente chama de lugar das raízes, ou root locus. Toda essa região. O que significa isso? Significa o seguinte. Significa que, se eu fechar a malha de controle no MATLAB, eu vou ter um ganho. Deixa eu ver se aqui no meu desenho tem isso. Esse controlador, ele vai possuir um ganho que a gente chama de ganho K, um ganho proporcional, que eu vou botar aqui, que vai fazer com que eu, variando ele, eu vou ter essa curva de raízes do meu sistema em malha fechada. Então, esse aqui, eu vou tirar o meu polo, esse aqui é o polo de malha aberta, esse aqui é outro polo de malha aberta, esse aqui é o polo da planta de malha aberta, esse aqui é o polo do controlador de malha aberta. E toda essa região aqui são possibilidades de polos de malha fechada. De acordo com o ganho K, ou seja, um ganho proporcional que eu for variando, esse cara vai me dando valores que podem me deixar os meus polos de malha fechada em locais que sejam estáveis. Então, esse risco aqui me mostra o local onde eu vou entrar no lugar da malha fechada, com os polos de malha fechada estáveis. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou mostrar para você, Beatriz e Natan, que eu tenho aqui, ó, se eu colocar um ganho K de 1,5 no meu sistema, o meu sistema vai possuir dois polos, aqui mais ou menos 1,5, ó. Ele vai possuir dois polos de malha fechada nesses dois lugares aqui. Se eu colocar um ganho de 1,5. O meu sistema vai ser estável ou instável? Quinto ano, responde para mim. Quinto ano, vai ser estável ou instável? Luan, responde para mim, Luan. Se eu colocar um ganho de 1,5. Luan? Luan? Você tá aí, Luan? Se eu falar assim, tô ou não tô? Não precisa responder, não. Fala, tô ou não tô? Não tô, né? Não tô, né? Tô nem aí, né? Eu tô sim. Tá, beleza. Saiu correndo de algum lugar e veio aparecer o Luan do Não, nada. não, é porque eu tô digitando aqui, tá dando falha aqui, mas eu tô Então só bom. pensando aqui, peraí, já vou responder. Não, beleza. Lucas, você acha que é o quê? Estável ou instável? Instável. Né? Porque esse polo aqui, ó, ele está no lado negativo. Né? Ou seja, do lado positivo aqui que dá um polo negativo, né? E aqui é o polo positivo. Então, na verdade, esse ganho 1,5 me geraria esses dois caras. Vamos simular no Simulink aqui, para vocês entenderem o que a gente está falando aqui, ó. Eu vou agora fechar a malha, vou fazer isso que a gente está falando, né? A gente colocou o nosso controlador, um polo, em 3. Ó, esse é o controlador, essa é a planta. E agora eu vou fechar a malha. O que é fechar a malha? Vou pegar aqui, ó, pegar um ponto aqui. Deixa eu ver se ele deixa eu pegar um pontinho aqui. Eu vou abrir aqui a referência. Vou colocar um somatório aqui. Vou fechar a malha, ó. Jogar referência. Então, agora fiz uma malha fechada, só que aqui tem que botar menos, né? Que é realimentação negativa. Fechei a malha. Então, você vai ver que aqui está uma malha fechada agora. Agora tem feedback. Peguei uma parte da saída, e aqui eu estou com a planta, e aqui, desculpa, aqui é o controlador, né? Esse aqui é o controlador. Vou botar aqui o controlador, né? Controlador.
que poderia ser um PLC, poderia ser um microcontrolador, né? E aqui eu tenho a planta. Tá? Então, o que acontece agora aqui? Nós vimos aqui que se meu controlador tiver o ganho de 1,5, meu sistema vai possuir um polo de malha fechada nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Então, eu vou colocar um ganho de 1,5. E vamos ver se vai dar o sistema ficar instável. Então, aqui em cima, eu vou colocar 1,5. E vamos ver qual vai ser a resposta. Vai para o infinito. Então, ficou instável. Positivo, isso aí. Então, você observa aí, por eu ter colocado aquele polo naquela posição, os sistemas em malha fechada, na verdade, se você observar aqui, ó, eu tenho dois polos, né? Então, esse aqui vai dar um sistema de segunda ordem. Se o sistema de segunda ordem, nós temos um sistema de segunda ordem, tanto no malha aberta quanto no malha fechada. Por isso, o nosso root locus, nós temos aqui, ó, dois polos de malha fechada. Observe que esse X aqui, ó, representa o polo de malha aberta. Esse X aqui representa o polo de malha aberta. Esse quadrado aqui são os polos de malha fechada. Então, agora vamos ver uma região que é a estabilidade. A região de estabilidade seria a região onde esse cara aqui caminha para cá até o ponto dele sair dessa região de instabilidade. Vamos botar aqui mais ou menos no meio aqui, ó. E aí a gente vai tirar o ganho dele. Qual é o ganho dele? Tá dando para vocês verem? Qual é o ganho que eu tenho que colocar? 3,55. Então, agora, olha lá. Eu vou colocar o ganho de 3,55. Eu tenho dois polos agora. 3,55, ó. Esse aqui vão ser os dois polos de malha fechada. 3,55. O polo vai ficar em menos 1,67 e menos 3,27. Então, esse agora são dois polos, né, no eixo real, em que estão me dando, teoricamente, uma função estável. Espero que eu não pague nenhum mico. Então, vou lá. Vou colocar agora 3,55. Olha o que aconteceu. O sistema estabilizou, tá vendo aí, ó? Deixa eu botar mais tempo aqui para ver se ele estabilizou mesmo, só para confirmar que ele tá lento, né? Mas parece que está estabilizando. Não sei se ele rodou. Parece que não rodou. Acho que está travado. Olha lá. Tá vendo que ele estabilizou? Tá vendo? Com 3,55 nós estabilizamos o sistema. Por quê? Olha lá, olha como é que a root locus ele é espetacular, uma ferramenta espetacular. Olha aqui, ó. Os polos de malha fechada ficaram aqui, ó. Agora, vamos lá. Pessoal do quinto ano, Iago principalmente. O Iago tá aí? Iago, você tá aí? Iago, você é o cara bom para responder isso aí. Eu estou sentindo que você tem inspiração para responder isso. Agora, eu estou vendo aqui que a minha resposta, aqui, ó, ela está no gráfico como se fosse uma função de primeira ordem, tá vendo? Não tem overshoot, né? Não tem aquele overshoot, né? E para a gente ter overshoot, a gente precisa possuir raízes complexas. Precisa ter raízes complexas no sistema de malha fechada. Olhando o nosso root locus aqui, a gente vê que nossas raízes realmente são reais, ó. As duas raízes estão no eixo real. Então, o que eu devo fazer para ter overshoot? Ter raiz complexa. Então, o que eu tenho que fazer, Iago? O que eu tenho que fazer? O que você acha que tem que fazer? Eu tenho condições de ter raiz complexa? Sim ou não? Depende do seu denominador, do seu polo no denominador. Se ele for uma função que der raiz complexa, você vai ter ponto Então, complexo. você vai me dizer se dá. Olhando o root locus, dá para ter raiz complexa?
Eu, eu acredito que tem, porque se você levantar ele para. Se você levantar ele no eixo X, aliás, no eixo Y, Mas como é que eu estando, faço isso? você vai ter que mudar a sua função do controlador, no Não, caso. não, não, não. Não. Lucas, ajuda ele aí. O que você faria? Aumenta o ganho. Olha aqui, o Iago, olha a prestação aqui, ó. Se eu aumentar o ganho, tem 3,55, não tá? Olha aí, tá 3,55, Iago, tá me acompanhando? Aham, aham. Vou aumentar o ganho, ó. Se aumentando o ganho, ó. Pô, vai, anda, filho. Ele não quer andar, tá? Deixa eu mudar esse cara pra cá. Ó, tô andando, ó. 3,95, 4, ó. Opa, tá no eixo, ó. Tá complexo, não tá? Aqui, ó. Eu tenho parte real e parte complexa aqui. Isso aqui é um Sim, sim. complexo, né? Aham. Vamos ver um ganho aqui, porque a porcaria do coisa sumiu. Tá sumindo a porcaria do quadrado. Deixa aqui nesse cara aqui, ó. Não sei por que ele tá sumindo. Aqui, ó. Qual o ganho aqui? 4,4. 4,4. Então, 4,4 está me dizendo que eu tenho complexo. Ele está até me dando o valor do overshoot aqui. Quanto está o valor do overshoot? 0,699. É baixinho, né? Mas vamos botar o seguinte. Não é baixinho, não. Não é 0,69%, né? É baixinho demais, né? A gente podia tentar aumentar mais isso aí. Eu vou aumentar, então, botar um ganho de 10, tá, o Iago? Esse 4,4 tá bom, mas ainda vou botar mais ainda, tá? Então, vou botar um ganho de 10 aqui no simulador aqui. Tá bom? Ó. Agora eu vou ter uma rapidez na resposta, porém eu vou colocar overshoot. Vamos ver se vai acontecer. Observe que a planta, eu não mexo nela. Eu não estou abrindo a minha válvula, não estou destruindo a minha válvula, não. Eu só estou mexendo no meu PLC, ó. Estou mexendo no meu PLC. Olha lá. Olha que coisa linda. O sistema ficou mais rápido com o overshoot. Tá vendo? E o que eu fiz? Olha lá, olha, vamos olhar o Simulink aqui, ó. E eu apenas acrescentei um polo em S+3 com um determinado ganho. E a planta, eu não toquei nela, a válvula continua sendo a mesma. E a minha válvula, olha como é que está linda agora a resposta da minha válvula, do meu sistema de controle automático. Olha como é que está a resposta dele. Observa o quanto o root locus ele é importante para projetos de controle. Entendeu, Iago? Lucas, entendeu? Beatriz e Natan, que estão no embrionário do conhecimento de root locus, entendeu a importância da ferramenta? Esse feeling do root locus, ele é importante para a gente, que eu estou tentando ver, você vê que o pessoal do quinto ano, ele usou a ferramenta, mas usar a ferramenta, sabe produzir a ferramenta, mas usá-la de forma a projetar o controlador, é o que nós estamos querendo que você tenha aqui em controle de processo. É saber usar a ferramenta para projetar sistemas que possam controlar as coisas. Entenderam? Então, você vê agora aqui que a gente tinha uma planta instável, eu tinha uma válvula, eu tinha um processo instável, e nós conseguimos controlar. Agora, não, a ferramenta você vai aprender a fazer manualmente. Agora, eu vou falar para você, Natan. Você vai fazer Natan, você lá Carlos Magno, você vai fazer isso tudo no manual. Agora, eu também não sei, né? Com a avaliação remota, né? Do jeito que a gente está, talvez ele possa pedir para vocês fazerem alguma coisa no, no MATLAB. Eu aqui provavelmente vou usar mais o MATLAB, porque não é o meu propósito falar só sobre root locus, né? Essa root locus é uma matéria básica do Carlos Magno, não é da coisa. Você pode conversar com o pessoal do quinto ano aí, se eu estou falando alguma besteira, pessoal do quinto ano, pode confirmar isso, eu estou falando ou não. O Iago, Lucas, Luan, responde o pessoal do quinto quarto ano. Vocês fazem manual lá, não é?
O Rootlock, sim, faz tudo manual. Então, você ensina os 10 passos, isso aí. Eu vou mostrar 8 passos aqui, o Carlos Magno já usa 10, eu uso 8, que é alguns passos que eu como o passo dele lá, mas eu vou mostrar também como é que faz em manual, tá? Porque é importante fazer em manual, porque essa noção do manual foi a noção que eu passei para eles agora aqui, ó. Eu entendi, eu sabia que esse Rootlock ia dar isso. Eu tinha uma noção de cabeça de que esse Rootlock fosse dar isso, tá vendo? Então, eu tinha um polo na planta instável, coloquei um polo estável e me deu esse Rootlock aí. E aí, quando você tem raízes de malha fechada, né? Então, a gente fala que isso aqui é um polo de malha aberta, isso aqui é um polo de malha aberta, e aqui eu vario o ganho e vou alterando o meu polo de malha fechada. Porque essa função aqui, ó, você observar aqui, quando você põe nesse GC aqui, que infelizmente aqui tem um GC aqui, tá? Tem um índice C aqui. Esse GC é um valor K aqui. Esse denominador aqui vai ser uma função de transferência que vai sendo alterada em função do valor de K que tiver aqui. Então, você está alterando K, as raízes vão mudar do denominador. Então, os polos mudam de lugares. Então, por isso que você está vendo aqui, o que é o Rootlocus? É onde você está vendo aqui, esse denominador aqui, alterando, em função do valor de K. O K fica aqui, K vai ficar aqui. Vai ter um K aqui e um K aqui. E você teria no controlador. Esse K, que é variável, que seria o nosso ganho proporcional, né? Ele seria esse cara K que está alterando aqui, ó. Estou mexendo nele, ó. E você vai ver que os quadradinhos alteram o valor do K, ó. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho duas raízes reais iguais. Então, no eixo real aqui, ó, isso aqui são raízes reais. Então, esse sistema aqui vai cair em raízes reais. Então, ele não tem overshoot. Então, você vai ver que o limite dele aqui vai ser mais ou menos um 4, mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui. Mais ou menos no 4 é quando eu paro, o overshoot está zero, tá vendo aqui, ó? O 4 vai ser o limite de eu ter overshoot ou não. Então, aqui, ó, se eu chegar no Simulink aqui, ó, e colocar o ganho 4, a gente vai ter o limite para que tenha overshoot ou não. Olha lá, não tem overshoot, ó. Não tem overshoot. Você está vendo que é só na sensibilidade do Rootlock que você consegue perceber as coisas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 4.5 e é provável que já começar a aparecer um pouquinho de overshoot aqui. Então a gente vai botar aqui 4.5 e a gente vai ver começar a aparecer um overshoot. Ó. Não sei se está dando para você ver aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Já está começando a aparecer um overshootzinho aqui, ó. Tá vendo? Por quê? O meu polo de malha fechada, observe o que é polo de malha fechada e polo de malha aberta. O meu polo de malha fechada já começou a ficar aqui assim, ó. Um pouquinho acima desses aqui. Infelizmente, aqui o meu MATLAB está dando umas... Ele está deixando eu pegar esse ponto aqui, ó. Ah, pegou. 4.02, ó. Já dá um overshootzinho, ó. Ainda está próximo de zero, mas vai aumentando aqui, ó. Você vai botando aqui e vai dando overshoot menores, ó. Já vai dando overshoot, ó. Ó, tô terando ganho, ó. Aí, 4.4, ó. Já dá 0,69 de overshoot. Entendeu? O propósito do Rootlocus é você fazer projeto de Rootlocus, ele é interessantíssimo. Tá? Então, a gente conseguiu fazer estabilidade aí. Tá bom? Agora, vamos lá. Eu vou botar uma... Agora, eu quero que vocês... Desculpa quarto ano, mas eu vou falar o seguinte. Quinto ano.
Quinto ano. Se eu colocasse dois polos no semiplano lateral direito. Agora eu não botei mais um, dois. Vão ser dois. Tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui agora? Ó, olha o que vai acontecer. Olha. Vou colocar dois polos agora no semiplano lateral esquerdo. Tá certo? Vou colocar um em -1 e outro em -2. A função de transferência vai dar quanto? Vai dar S-1, S-2. Deixa eu botar aqui no MATLAB, que é mais fácil fazer aqui. Fazer simbólico aqui, só para a gente ver. Eu quero, na verdade, a minha planta, HDS, ela vai ser um TF de uma convolução de 1 -1, tá certo? Um polo em -1, vírgula, uma convolução entre 1, vírgula, 1, -2. Na verdade, eu estou multiplicando as duas funções, tá? Um polo em -2 e um polo em -1. E fazer uma função de transferência. Não, está errado. Tem uma coisa errada aí. Faltou parênteses, faltou... Conv. Isso aqui é... Acho que está errado isso aqui. Deixa eu dar um help aqui no código, peraí. Vou fazer o seguinte, peraí. Eu vou criar duas funções aqui, dois HS de planta, tá? Vou criar o HS1, que é igual a TF, 1, vírgula, 1, -1, e vou colocar o HS2, que é igual a TF, 1, vírgula, 1, -2. Errei. Parênteses aqui. Então, tem o HS1 e o HS2. Então, o HS1 e o HS2. Beleza? Então, agora eu vou multiplicar os dois. Eu vou chamar de HS. Vamos chamar de P de planta. Então, vai ser a convolução de HS1 e HS2. Eita, não deu certo. Por que não deu certo? Por que não deu certo? Deixa eu multiplicar então. Deixa eu multiplicar HS1 mais HS2. Ver se multiplica funciona. Funcionou. Só multiplicar os HS já funciona, tá? Então, eu peguei o HS... Ah, você já tinha feito aí. Obrigado, Lucas. Mas tá lá, tá vendo? O HS lá. Bateu, tá? Obrigado. Eu vou pegar essa função de transferência e vou colocar lá. Tá? Então, na verdade, agora nessa planta, é essa. Né? 1S2 menos 3S mais 2. Né? Então, nós temos dois polos no semiplano
lateral direito. Então, se eu for traçar o root locus desse cara, R-locus, HS1 vezes HS2. Então, vou traçar o root locus deles. Deixa eu ver aqui que o root locus deles. Onde está o root locus aqui, ó. Não, ele manteve o mesmo root locus, espera aí. Foi certo, né? Arley, mudou o Rootlocks lá. Mudou, Só tá mas parecido. Os dois estão do lado direito do eixo. Acho que agora você fechou. não, peraí. Aonde? Não, acho que agora você fechou. Tá, deixa eu fazer de novo, peraí. Ah, tá do lado direito, tá certo. Tá em -2 e em -1. E aí eu tenho esse root locus aqui. Olhando para esse root locus aí, pessoal, existe algum ganho K que me faça o sistema ser estável? Não. Não tem. Porém, eu posso tentar puxar esse root locus para o lado direito. Pro lado esquerdo, aliás. Jogar ele para o lado esquerdo? Sim. Para puxar root locus, aí o Natan e Beatriz, isso já é uma questão de feeling do root locus. Feeling de root locus, né? Macetes do root locus. Para puxar root locus, a gente tem que usar o quê? Para puxar o root locus, atrair root locus. O que a gente usa? Sabe, Lucas? 0. Beleza, Nilson? Show de bola. Você precisa puxar com zeros. Então, eu tenho que colocar do lado esquerdo zeros para tentar puxar esse root locus. Olha que coisa linda, Beatriz e Natan. Olha que coisa linda que vai acontecer agora. A gente vai colocar no root locus, a gente vai colocar alguns zeros. Então, no meu controlador, eu vou colocar um polo e um zero. Só que eu vou colocar um zero lá próximo da origem. E vou colocar um polo um pouco mais distante. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Essa aqui é a planta, né? Então, eu vou colocar um controlador, vou criar um GC aqui, ó. Que eu vou colocar um controlador, que é um TF, que é o... Vou botar aqui um zero... Vou botar um zero na origem. Vou botar um zero na origem, que vai ser 1, 0. Colocando um zero na origem. E vou colocar um polo lá em 10. 1 e 10. E vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Então, eu peguei um zero na origem e um polo bem distante, mais distante. E vamos fazer o root locus desse cara multiplicado pela planta. Então, na verdade, o nosso root locus vai ficar o quê? A planta, HSH2, né, que são duas funções diretas. E vou colocar agora o GC junto com elas, que é o meu controlador. Então, estou pegando o controlador, né, e a planta multiplicada. E vamos ver como é que vai ficar o root locus dela. Olha o que aconteceu com o root locus. Tá vendo? Agora, gente, é possível ter... Observa, Natan e Beatriz, que eu coloquei... Quantos polos nós temos na função? Beatriz, você sabe quantos polos tem na função? De malha aberta? Olhando para a minha planta aqui, né? Vamos dizer assim, olhando a nossa planta. Nossa planta é essa aqui, ó. Vou pegar aqui e multiplicar ela, ó. Essa multiplicação aqui. Vou executar ela. Quantos polos nós temos? Beatriz. Não sabe dizer. Natan, você sabe dizer, Natan?
3. Perfeito, Natan. São 3. Que nosso denominador, ele possui ordem 3. Então, nós temos 3 polos. Nós temos 3 polos. E quantos zeros, Natan? 1. Show de bola, Natan. Temos 3 polos e 1 zero. Certo? E aí, a quantidade de polos que eu tenho de malha aberta é a quantidade de ramos que eu vou ter no root locus. Então, se você observar aqui, ó, quando a gente fala do root locus, ó, eu tenho uma cor vermelha, eu tenho uma cor verde e tenho uma cor azul. Então, significa que eu vou ter, se eu tenho 3 polos de malha aberta, eu vou ter 3 polos de malha fechada. Então, Natan, pela lógica que nós usamos anteriormente, existe possibilidade de eu controlar aqueles 2 polos instáveis? Eu tenho que controlar, eu tenho essa minha planta, esse controlador que eu coloquei, que é apenas um zero na origem, e um polo em 10, né, que é o polo em 10, e a planta, né, e um zero na origem, eu tenho como controlar ela? Eu tenho que fazer mais alguma coisa? Ou dá para controlar? E se tiver que controlar, o que eu teria que fazer a mais? Natan, entendeu a lógica? Falou? Mais ou menos, né? Então, Natan, o que eu preciso fazer é... Lucas, você entendeu a lógica que eu estou falando? Falando? Mexer no ganho, perfeito. Eu vou ter que mexer no ganho. Então, eu tenho que fazer com que meus polos estejam do lado esquerdo. Então, para estar do lado esquerdo, eu vou ter que colocar o meu root locus para cá. Sair dessa zona, desse região aqui. E para sair dessa região, eu vou ter que fazer o quê? Para eu fazer isso, se você observar, eu vou andando aqui. O que está acontecendo? Eu estou diminuindo ou aumentando o ganho? Aumentando, estou aumentando. Qual vai ser o ganho que eu vou usar para que ele fique estável? Aqui é o limite de estabilidade. Aqui é o limite. Qual o ganho que eu estou tendo? Qual o ganho? 30,5. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos botar um pouco mais para frente. Vamos jogar mais ou menos aqui assim. Qual é o meu ganho? 46. Então, vou ter aqui mais ou menos um 46 aqui. Esse é um polo de malha fechada. Outro ganho de malha fechada. E tem que achar o outro aqui. Tem um 46 aqui também. Vamos ver onde ele está. Está aqui. Então, aqui, eu tenho esse polo de malha fechada, esse polo de malha fechada e esse polo de malha fechada. Todos com ganho de 46. Está vendo aqui? Então, na verdade, esses seriam meus 3 polos de malha fechada. Esse é polo de malha aberta, polo de malha aberta, polo de malha aberta. Eu alterei meu ganho para 46 e eu consegui esses 3 polos que estão no semiplano lateral esquerdo, onde a minha planta tinha 2 polos instáveis. E nós vamos fazer simulação agora no Simulink. Então, nossa planta agora, nosso controlador, ele tem um zero, correto? Um zero e um polo em 10. Olha que controladorzinho simples. E a planta, né? Qual a função da planta lá? É 2S, o Lucas tinha escrito aí, qual é o nome? S ao quadrado menos 3S mais 2. Menos 3S, né? Isso. 3S mais 2. Então, isso aqui, né? Então, aqui a planta tem um polo em menos 2 e em menos 1, né? Então, vamos simular aqui. Só que o nosso ganho tem que ser de quanto? Tem que ser de 46. Então, vamos colocar 46 aqui. Então, nós temos aqui um zero na origem e o ganho de 46. E vamos simular. Olha que coisa mais linda, estável. Ele não... observa o seguinte, eu não estou preocupado com o desempenho. Ele não seguiu a referência. Está vendo aqui? Ele não subiu que a referência está em zero aqui. Eu estou com uma step que parece zerado, pô. Você observa
que o meu sistema ele está estável. Para seguir a referência, porque parece que não está seguindo a referência, minha referência não está em zero aqui. Por que a minha referência está zerada? Professor, é o osciloscópio ali que não tá ligado. Onde? Ah, tá. Tá vendo? Eu não tenho no erro de regime. Existe erro de regime. Não há dúvida disso. Eu não tenho como. Eu não corrigi o erro. Tá vendo? Porém, a minha referência é 1, né? 0 a 1, e ele não seguiu a referência. Porém, o sistema é estável. Tá? Estável. O meu problema agora, para fazer ele ficar. Para ele controlar, eu tenho que ter um integrador para dar erro zero. Porque o integrador é o único cara que controla. Só que se eu colocar um integrador aqui agora, eu vou colocar em cima desse zero aqui na origem. E isso vai ser um problema. É claro? Então, eu estou preocupado aqui com a estabilidade. Depois a gente fala sobre questão de controle de erro nulo em regime. Não estou falando para... Então, está estável. Se eu puxar meu ganho para cá, ou seja, para o simples plano lateral direito, qual o ganho que é? 28. Ó. Se eu colocar no 28, ó, eu vou ter esse polo, esse outro polo, e no 28, eu vou ter esse polo e esse polo. Então, eu vou ter 3 polos. Só que eu tenho 2 polos o quê? Instáveis aqui. Então, vou colocar no 28 aqui, ó. Travou o quê? Tá travado na tela? Lucas, travou o quê? Não, professor, foi eu que caí aqui, minha internet. Já voltei. Ah, tá. Aqui, qual o ganho mesmo que eu falei? R$ 28, ó. Botei 28 lá. Tem que me dar um negócio instável. Olha lá. Só que ele está muito próximo da origem, tá vendo? Do eixo imaginário, tá vendo? Então você já vê a oscilação acontecendo, tá vendo aqui, ó? Que ele, é aquele ponto em que ele está marginalmente instável. Tá vendo? É o marginalmente estável, é o limite de estabilidade dele. Porém, ele não chegou a ser o limite de estabilidade. O limite de estabilidade dele vai ser o ganho. Qual o ganho? Olhando o Rootlox, ó. É quando nós temos os polos no eixo imaginário. Né? Aqui, ó. Então, um pouquinho parcial. Mais ou menos o ganho de 30,6. Eu vou colocar 30,6 e vocês vão ver que ele vai oscilar. Ó. Ele vai ficar oscilando. E outra coisa, Beatriz e Natão, vocês estão vendo que eu não estou mexendo na planta. E não estou mexendo muito no controlador, não. Só estou mexendo no ganho do controlador. Ó. 30,6. Olha o que vai acontecer. Olha lá a oscilação. Ainda está um pouquinho, né, indo para o infinito, mas já está começando a oscilar. Se eu colocar um pouquinho maior, é provável que ele vai ficar com uma oscilação senoidal, que é a frequência do oscilador mesmo, né? Vou botar aqui um 30,7, um 30,8, mais ou menos, vamos ver. Aí. Ainda está um pouco alto ainda, né? Ó, vou botar um pouquinho menos. Um pouquinho mais, né? 30,9. O que está acontecendo aqui? Os dois polos do sistema de malha fechada estão em cima do eixo imaginário. Agora ficou em cima do eixo imaginário, ó. Ficou em cima do eixo imaginário. Então, nós estamos falando o seguinte, ó. No nosso Rootlox, esses dois polos aqui agora estão no eixo imaginário. Esses dois polos estão no eixo imaginário. Observa que nós tínhamos uma planta com 2 polos instáveis e nós conseguimos estabilizar utilizando essa planta aí, esse controlador aí. Entendeu a importância do Rootlox?
para fazer projetos de controle? É uma ferramenta poderosíssima. Natan e Beatriz já conseguiram entender o espírito da coisa? Então, escrever o Root Locus, ele é fundamental. É uma motivação para vocês agora também dar um ganho lá na matéria do Carlos Magno, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não ia passar essa apostila de Root Locus, mas então eu vou passar. Vou pelo menos passar os passos do Root Locus, para vocês poderem entender o traçado, entender essa lógica que eu fiz aí. Porque tudo que você viu fazendo aí, que essas coisas que eu tiro de cabeça, não é de cabeça, é de fazer em manual. De tanto fazer as coisas em manual, você já tem intuição de como fazer, botar os seus polos e zeros, porque você sabe para onde vai o traçado. Você sabe que o polo zero, qual vai ser o comportamento do polo de um zero, entendeu? Isso você, com o traçado manual, é que você consegue pegar, entendeu? Ok, gente? Se são 10h24, acho que a gente podia parar por aqui. O que vocês acham? A ferramenta do Root Locus está disponível para vocês no MATLAB. Vocês podem brincar à vontade aí, fazer essas experiências que nós fizemos aí. Eu vou botar o vídeo no YouTube lá, né? Aí, se vocês quiserem, tiverem uma inspiração de ficar mexendo nisso aí, que eu acho tão legal isso aí, cara, ficar brincando com isso. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos aí. Bom final de semana para vocês. Pessoal do Quituano, quinta-feira a gente se vê. Não, FDS não, porque quinta-feira tem aula, né? Eu espero que você apareça, né, Iago? Quinta-feira. Você não apareceu na última aula, não.